Meu irmão, se você quiser e puder, abra sua Bíblia em João 14. Nós estamos em uma série. Qual a série, Ricardo? Eu sou, né? E já estamos aí no 6º domingo trabalhando essa temática. Alguém sabe qual eu sou que vamos falar hoje? Caminho, verdade e vida. Qual foi o primeiro eu sou que falamos? Quem? Eu sou o pão. Alguém aí falou eu sou o pão. Tá certíssimo. Tá onde? João. Tá em João. Alguém fala... João 6, né? João 6, 35, Jesus vai falar, eu sou o pão da vida. João 8, ele fala, eu sou a luz, né? João 10, nós gastamos um pouco mais de tempo, ele fala, no 9 ele fala, eu sou a porta, né? João 10, 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenha vida, vida em abundante. 10, 11, eu sou o bom pastor. E a gente falou sobre isso. Domingo passado nós falamos, eu sou... Aleluia, glória a Deus, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. E hoje nós chegamos numa parte, meus irmãos, do Evangelho de João, Mike, que é muito importante. A gente vem trabalhando ao longo desses domingos, João, e aí, Fábio, a gente vem por todo o ministério de Jesus Cristo. Mas em João 13, inicia uma parte no Evangelho de João, que na verdade ela se arrasta até João 17. Se você, por curiosidade, quiser, quando você abrir sua Bíblia em João 18, você vai ver Jesus Cristo saindo desse diálogo com os discípulos, e aí ele já inicia o momento da sua paixão, ou o momento da sua morte, onde ele vai ser preso e posto, né, na cruz, e aí já é o final do Evangelho de João. Mas do capítulo 13, João 13, até o João 17, final de João 17, Vanessa, nós estamos falando de todos esses capítulos de uma conversa de uma noite. Jesus, ele então pede aos discípulos que encontrem um lugar para eles celebrarem, né, a ceia do Senhor, afinal a Páscoa se aproximava, Marcinha. E aí é em João 13 que ele vai lá e lava os pés dos discípulos. E aí é que Pedro fala, não, o Senhor não lava meus pés. Não, eu tenho que lavar. Então o Senhor me lava por completo. Pedro sempre, né, com uma personalidade muito forte, muito emblemático. E aí é que ele diz... Pedro pergunta, mas para onde vais? Porque Jesus começa a tratar no coração dos discípulos, ele diz, eu estou indo, gente. Foram 3 anos maravilhosos, mas agora chegou a minha hora, Emerson. E eu, domingo passado, dando aula aqui para os adolescentes, né, para a turma, falei, vocês imaginam Jesus Cristo, né, chegando e vamos fazer uma viagem aqui nesses Estados Unidos. E aí você passa 3 anos e você vê milagre, você vê gente que não via vendo, você vê morto ressuscitando, você vê paralítico andando. E aí depois esse Cristo que viveu com você esses 3 maravilhosos anos, para aqui na frente da BBC e diz assim, gente, agora deixa eu falar algumas coisas para vocês. Eu vou ter que ir. Eu vou enviar o Consolador. Fiquem tranquilos. Mas não dá para ficar muito tranquilo. Porque o sentimento no coração dos discípulos era, não, mestre, para onde vais? E ele disse, mas eu já falei com vocês para onde eu vou. E é aí que a gente cai nesse João 14, ou no capítulo de João 14, e por isso que ele começa como? Não se turbe o vosso coração. Não fica atordoado, atribulado, perturbado, não fica. João 14, 1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mas vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. É o que nos basta. Ou o que nos basta. Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo,
Não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede em mim, que estou no Pai, e o Pai em mim, e crede, ao menos, por causa das minhas obras. Se na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu os farei. Deus Pai, amamos a Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, que temos de abertamente ler, abertamente buscar, Pai, o entendimento do Senhor, Pai. Entre irmãos, Pai, aprender mais sobre a Tua palavra, a revelação do Senhor a nós. Muito obrigado, Pai. Privilégio nosso, Pai. Te amamos, Pai. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu contei essa história para a gente entender um pouco melhor por que Jesus Cristo, de fato, Valesquinha, Natalie, por que ele começa falando, olha, não se preocupa, não se turba o coração de vocês. De novo, imagina, a gente viu domingo passado um morto ressuscitando. Nós vimos no Evangelho paralítico andando, pessoas cativas sendo libertas, e agora Jesus chega e diz, eu vou. E aí Pedro fala, não, Senhor, eu vou com você por onde for, eu quero te seguir. E aí o final do capítulo 13 é Jesus dizendo, você vai me seguir, Pedro? Pois eu falo para você, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. E é interessantíssimo, meus irmãos, porque eu falei para vocês, do capítulo 13 até o 17, é uma conversa de uma noite. Você não vê mais Pedro falar nada, até o capítulo 18, ele negar o Senhor Jesus Cristo. Nessa afirmação, talvez, de Jesus dizendo, você vai me negar, Pedro talvez fica, se eu te amo tanto, e ele fica mastigando aquilo ali, pensando a respeito daquilo ali. E é daí que ele entra dizendo, olha, não se preocupe. E Jesus sabia muito bem, ele tinha autoridade para falar, primeiro porque ele, como homem, ele passou por tudo que nós passamos, é isso que a Bíblia fala, mas sem pecado. Mas nós vimos lá em João 11, ele mesmo chorou, ele se comoveu, ele se perturbou em si, ao ponto de chorar. Então Jesus tinha capacidade plena de dizer, olha, não se turbe, não se desespere, creia em Deus, creia também em mim. E aí ele começa, e ele talvez tenta aqui mudar a perspectiva, dos discípulos. Ele começa falando, olha, crê em Deus, crê em mim. De repente ele começa falando, olha, na casa de meu pai, Thalita, há moradas. Ele muda a perspectiva dos discípulos, dizendo, olha, então, deixa eu lembrar vocês sobre destino. Então, antes de entrar em João 14,6, falando, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu e você, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, também temos que ser relembrados, não apenas a respeito do caminho, mas a respeito do nosso destino. Porque essa é a conversa que Jesus Cristo inicia, antes de falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, olha, na casa do meu pai, há muitas moradas. E a primeira coisa que eu queria deixar no coração, para você, e que eu tenho refletido sobre, é, saiba o seu destino. Por que você está aqui nessa manhã? Onde você deseja chegar no Senhor e com o Senhor? Verso 2, ele vai falar isso. Verso 4, ele diz, vocês sabem para onde eu vou. Nós passamos 3 anos juntos, nós caminhamos. Vocês sabem, eu já tenho falado qual a minha missão, fazer a vontade do meu Pai, voltar para o Pai. Vocês sabem, ele nem considera que eles não sabiam, mas o coração dos discípulos estava pesado com a notícia, estava entristecido com a notícia. E ele fala, então, diante dessa tristeza, lembrem o caminho. E aí, meus irmãos, ou lembrem o destino. E aí, quando eu e você saímos de casa, principalmente nesse tempo de combustível que não está muito barato, a gente gosta de saber para onde a gente está indo. Sim ou não? Ou quem aqui gosta de pegar e... Hoje eu vou dirigir só. Não quero escutar o choro do meu filho. Vou sair de casa. Vou errar o caminho e ficar mais tempo fora de casa hoje. Não. A primeira coisa que a gente faz é colocar o destino.
O GPS não vai perguntar para a gente qual caminho você quer ir, ela vai perguntar onde você deseja chegar. E é por isso que é importante, porque eu e você, antes de pensarmos e refletirmos sobre caminho, nós temos que refletir sobre destino. E aí você pode chegar para mim e falar, mas pastor, claro, a gente está aqui, a gente deseja o céu. Tá bom, se isso é tão certo no seu coração, amém, glória a Deus. Mas no mundo em que nós estamos inseridos, isso não é tão certo no coração de muitos. No mundo que seus filhos vão crescer, isso é menos certo ainda. E eu tive a curiosidade de ir pesquisando, e eu quero trazer alguns dados para vocês. Uma pesquisa feita em 2021 fala que 79% dos brasileiros acreditam na existência do paraíso. Ótimo, maravilhoso, quase 80% dos brasileiros acreditam. Espero que um de vocês tenha respondido essa pesquisa e tenha dito que acredita. Mas olha, os irmãos, as mesmas pessoas que responderam a essa pesquisa, 66%, então nós caímos aí 13% já, acreditam no inferno. Então, dos que acreditam no céu, só acreditam no paraíso, não acreditam no inferno. E deixa eu falar uma coisa para você, existe céu e existe inferno. Eu e você poderemos estar caminhando para um dos dois destinos, mas os dois são reais, os dois existem. Existem pessoas, e eu espero que você não tenha sido parte daquelas que responderam que não existe inferno, que acreditam na existência apenas do céu. Não, como Deus, que é Deus, vai mandar alguém para o inferno? Ele é justo, Ele é santo, Ele está te dando a oportunidade de entregar sua vida para Ele, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. 1 em cada 4 americanos, já que estamos aqui, 1 em cada 4 americanos não acredita em céu ou em inferno. Sabe o que isso significa? 25% dos coleguinhas dos seus filhos vão conversar com os seus filhos dizendo que isso não existe. Eu pergunto, como é que você tem preparado seus filhos? Como é que eu vou preparar meu filho? Tem uma geração nascendo e crescendo sem acreditar na existência real do céu e do inferno. E como eu e você temos abordado essa temática com essa geração nova? Eu me preocupo demais, meus irmãos, tenho lido demais. Dia das Mães eu falei sobre isso, tenho orado para a nossa igreja ser uma igreja que consegue alcançar o coração dessa juventude. Temos muito a fazer, reconheço que temos muito a fazer, sei do desafio que temos, não estou de olhos fechados, estou orando, se junte a mim e ore. Porque tem muitos pais aqui, a gente conversava, o pastor Edemilson está aqui, a Angélica, depois vou apresentá-los com mais propriedade, mas ele é um mentor na minha vida. E ele está lá em casa desde sexta-feira, e nós temos conversado muito sobre família, filhos, casamento, geração. E uma coisa que a gente está orando e preocupado é, como é que essa geração vai se desenvolver, porque muitos pais aqui já estão sólidos na fé. Talvez você está escutando isso, pastor, já ouvi várias vezes, sei decorado, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá, mas como é que você está traduzindo isso para a geração que está vindo? Jesus não começou falando isso, desculpa, meu filho, acordei. Começou falando, alguém leva essa criança? Jesus começou falando sobre destino. Obrigado, igreja, todo mundo se movimentando, obrigado. Tem que aprender que existe céu e inferno, meus irmãos. Não posso criar essa criança achando que é tudo bonzinho, que é tudo bonitinho. Há maldade no mundo. Mas há uma geração se levantando que não acredita nisso. Seu filho vai ser confrontado com isso. Como você o tem preparado? Como você tem se preparado? Explica João 14,6 para alguém. Saiba o seu destino. O que parece tão óbvio não é mais tão óbvio assim no mundo de hoje, meus irmãos. Nós temos que afirmar o que antes parecia óbvio. Um dos comentaristas que eu estava lendo, ele tem um comentário só de João 13:17, ele fala: a respeito do homem moderno, podemos dizer que ele não apenas perdeu o caminho para a casa do Pai, mas que ele esqueceu o endereço. Na sociedade de hoje, nós podemos falar que ele apenas não perdeu-se ou perdeu o caminho, mas ele esqueceu sobre destino, sobre o endereço.
e como honrar a Deus, como amar ao Senhor, se você não acha que vai passar a eternidade com Ele? Ou como temer ao Senhor, se você também não sabe da dimensão do castigo? Isso não são palavras minhas. Mateus 25, 41 vai dizer sobre o julgamento, ele diz: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparados para o diabo e os seus anjos. O inferno é real. Marcos 9, 48 vai dizer: é melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos ser lançados no inferno, ou ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Onde você tem desejado passar a sua eternidade? Há um destino para mim e para a sua vida. Jesus, antes de falar sobre caminho, verdade e vida, ele alinha a visão dos seus discípulos, falando: ei, eu sei que eu estou indo, mas existe algo para além dessa vida, e é real, é a eternidade comigo, ou afastado de mim. Mas eu estou indo preparar um lugar. 14:2, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, eu estou indo preparar um lugar para vocês. Vocês estão indo para o céu, para onde eu e você estamos indo. Ou deixa eu ir também fazer uma pergunta mais, quase como se eu estivesse fazendo a pesquisa. Você acredita de fato em céu e inferno? Ou você está do lado da turma que só acredita no céu? Existe. Existe. Céu e inferno são reais. Qual é o seu destino hoje? E é dentro dessa fala, é dentro desse contexto, lá no verso 5 ele fala, Tomé fala: Senhor, nós não sabemos o destino, nós não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Claro, se você não tem destino, você não sabe o caminho. Jesus então lembra para eles o destino, mas é aqui que ele responde: ô Tomé, deixa eu te falar uma coisa, eu sou o caminho. E aí é uma outra coisa muito importante, um outro ponto muito importante que eu e você precisamos lembrar. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. Amém? Você está da turma que acredita que Jesus é um caminho? Ou você está da turma que acredita que Jesus é o caminho? Porque para o destino presença de Deus, para o destino casa do Pai, Jesus ele é o caminho, o único caminho. Ah não, pastor, mas todos os caminhos levam para Deus. Não. Me mostra na Bíblia. Não, mas se você for uma pessoa boa, vai para Deus. O inferno está cheio de gente boa, honesta, que nunca roubou, nunca foi preso, mas que não entregou a vida para Jesus. Porque boas obras não salvam. Que isso fique claro no meu e no seu coração. E de novo, pastor, está claro, a gente tem que repetir o óbvio, meus irmãos, e sedimente isso no seu coração. 4 em cada 10 americanos dizem que pessoas que não acreditam em Deus vão para o céu. 4 em cada 10. Se você não acredita em Deus, você vai para o céu. Eu não sei que céu é esse. Se não acredita em Deus, vai fazer o que lá? Mas o mais alarmante, 43 dos cristãos, lato sensu, geral, acreditam que religiões não cristãs são capazes de levar alguém para o céu, ou apresentar a vida eterna. 56% de protestantes tradicionais, diz a pesquisa, dizem que pessoas que não acreditam em Deus podem ir para o céu. Meus irmãos, 56% de pessoas que frequentam igrejas protestantes, que teoricamente são aqueles que lá um dia na reforma declararam que era só a fé, só a graça de Deus, afirmam que sem Deus não dá para ir para o céu. É a geração que o meu filho, o seu filho, o meu vai crescer e o seu talvez já está crescendo. Não, várias religiões podem levar para Deus. Eu tenho conversado com alguns pais, a gente vê como o hinduísmo está entrando aí a rodo em várias escolas. A cultura está chegando com tudo. Conversava com o Ricardo, conversava com outro Ricardo também sobre o islamismo, como eles são ferrenhos. Param tudo para orar. Falamos sobre isso? Os filhos sabem
mais da Bíblia do que os nossos com 7, 8, 9, 10 anos. Craques no Alcorão. Craques no Alcorão. Todos os caminhos não levam para Deus. Jesus é o caminho para Deus. Aplique isso na sua vida e no seu coração. Aplique isso no coração do seu filho. Não é sobre religião, não estou falando sobre religião, não estou falando muito menos sobre denominação e bandeira, não estou falando sobre igreja, eu estou falando sobre a pessoa de Cristo. É Jesus, é Jesus. E aí, Jesus vai além e ele fala, eu sou o caminho. Vocês já conhecem. Só que ele fala o seguinte, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, quando alguém vier para você dizendo, todas as religiões levam para Deus, não. João 14,6 na sua vida, você apresenta o evangelho para ela e ora para as pessoas se converter e aceitar Jesus. A gente vive numa era do GPS, né, irmão Clair? Então, tudo ficou mais fácil. Mas eu imagino que o irmão Clair deve ter andado bastante aí sem GPS na vida, né? Eu era criança, a gente viajava pelo Nordeste. Meu pai trabalhou um tempo com a parte de missões do Estado. A gente viajava muito. Então, o que a gente fazia? Ficava perguntando, quase de metro em metro, quilômetro a quilômetro. Dobra ali, naquele telefone público, naquele Orião, tem uma praça ali, a catedral está ali. Pessoal, a gente ia assim, não era? Quem já foi assim perguntando, né? Parando no Ceará, com toda, chama, igual o jumento de verdureiro, né? Para de esquina em esquina. A melhor coisa que acontecia com a gente, Flávio, era quando alguém dizia assim, faz o seguinte, me segue. Quem dava um aleluia assim, um glória a Deus? Nossa, eu estou perdido há horas aqui. Alguém dizia assim, me segue. Por quê? Porque você podia ficar tranquilo que você estava seguindo alguém que sabia o caminho. Você primeiro falou o destino que você queria chegar, vai traduzindo isso para a tua vida espiritual em nome de Jesus. E alguém não simplesmente apontou o caminho, olha, naquele rumo ali, é longe, não, é pertinho. Não, ele falou assim, vem comigo. Porque Jesus, ele não apontou o caminho para o Pai. Ele personificou o caminho para o Pai. Ele é o caminho para Deus. E em sendo o caminho para Deus, ele diz, vem não só comigo, mas vem em mim. Que todos os seus passos, então, sejam guiados através de mim, em mim. Você está quase que caminhando onde Jesus vai abrindo o caminho. O caminho que leva para Deus, ele é aberto por Jesus Cristo, e cada passo em fé é Jesus nos aproximando da pessoa do Pai. É isso que ele faz. Mas a modernidade quer transformar em outras coisas, esse mundo pós-cristão quer transformar em outras coisas. Estados Unidos já não é mais aquela Coca-Cola que foi um dia, está difícil, meus irmãos. Quem se preocupa com os filhos? Ou só eu estou preocupado com os filhos de vocês? Preocupa, meus irmãos, eu oro pelos filhos de vocês. Me preocupa, gente. Porque tem um princípio do judaísmo que ele é muito forte e que devia existir no cristianismo, mas infelizmente não existe no coração de todo mundo. O judeu, ele sabe que para ele perder tudo que ele semeou, basta uma geração. Por isso que ele é tão dedicado de passar de geração em geração. Isso desde o Antigo Testamento. Quantas vezes no Antigo Testamento ele vai dizer assim, ensina no teu filho, ensina o teu filho, ensina o teu filho. Eu declaro no nome de Jesus Cristo que essa igreja tem pais e mães que não vão perder os filhos como uma geração que se distanciou do Senhor. Dê um amém, meu irmão, em nome de Jesus. Temos orado por famílias adorarem ao Senhor em unidade. Esposas que vêm só, esposos que vêm só, filhos que já estão distantes do Senhor. Nossa oração é que eles possam vir juntos. Quarta-feira, no culto das mulheres, conversávamos um pouco sobre isso, Marcela e irmã Cleide. A importância desse movimento de oração, de você semear isso na vida da sua família. Ore com os seus filhos. Por isso que a gente parou e, gente, vamos orar para enviar seus filhos. Você é guardião dele. Você é guardiã dele, minha irmã. Mas se você não estiver muito fortalecida na pessoa do Senhor Jesus Cristo, derramado o Espírito Santo sobre sua vida, o mundo está vindo, passando o trator. E um texto que talvez seja simples, você que cresceu em igreja, você já escutou muito, meus irmãos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas deixa isso solidificar no teu coração, penetrar, e você diz, filho, deixa eu te falar sobre o caminho que levou o papai e a mamãe para Deus. Deixa eu te falar sobre a vida, a verdade que nós vivemos e professamos. É isso que nós temos que imprimir nessa geração que está crescendo, meus irmãos.
Isso era tão forte, que olha como a igreja primitiva se movia, a igreja do primeiro século. Livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Paulo falando isso. Pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, explicando sua conversão, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho. Sabe como é que a igreja primitiva falava a respeito de Jesus Cristo? Eles eram conhecidos como aqueles do caminho. Não era assim, os cristãos, os da Bíblia, os quadrados, como é hoje, qualquer coisa que você quiser, que as pessoas nos chamam. Eles eram conhecidos como aqueles do caminho. Tamanho foi o impacto da afirmação de Jesus Cristo em João 14,6. Eu sou o caminho, então se o Senhor é o caminho, eu sou do Senhor, então eu sou do caminho, amém? Ser do caminho estava no DNA da igreja primitiva. Atos 19, Atos 24, Atos 22. Atos 22 diz o seguinte: persegui os seguidores deste caminho até a sua morte. Atos 24, 14 vai dizer: confesso-te, porém, que adoro a Deus, o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho. Agora, deixa eu te falar uma particularidade desse caminho, que Jesus Cristo fala. O caminho, ele é o quê? Estreito. E não é estreito por falta de espaço no céu, porque ele diz que na casa do meu pai tem muitas moradas. Então, problema de espaço não é problema no céu, mas não é porque há muitas moradas que eu vou alargar o caminho, porque o caminho continua sendo estreito, a porta continua sendo estreita, e quem está falando não sou eu, é a palavra de Deus. Mateus 7,13 vai dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a acham. Você hoje está tendo a oportunidade de achar esse caminho e ser achado por ele. Como está o meu e o seu coração? Quem lembra de Isaías 9? Isaías 9, na música, que não sei quantos lembram da música, mas tem uma parte da música que fala assim, foi a melhor expressão que eu consegui para tentar exemplificar isso para vocês, meus irmãos. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Quem conhece essa música? Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Quem conhece isso aí? Também que eu já saí do Ministério Louvor, né, irmãos? Porque Isaías 35 vai falar o seguinte: ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho da santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Esse caminho é um caminho estreito, e o caminho que conduz a essa nova Jerusalém, esse é o contexto de Isaías 35, falando da Jerusalém terrena e da Jerusalém espiritual ou celestial. Ele fala, o caminho é estreito, e o nome desse caminho, Dani, é caminho de santidade. Porque o autor de Hebreus também vai falar que sem santidade não veremos ao Senhor. Então, meus irmãos, que o que foi forte e que impactou a vida da igreja primitiva possa impactar a minha e a sua vida também. Nós somos os do caminho, amém? Que você possa apresentar a Cristo como sendo, olha, eu sou o do caminho, porque se Ele é o caminho e eu sou dele, eu sou o do caminho. Mas nós só somos do caminho se nosso destino estiver sendo a casa do Pai. Porque Jesus, ele não é um caminho, Jesus é o caminho para Deus. Mas eu me perguntei muito, gente, e eu não sei quantos de vocês já se perguntaram. Alexandre, não sei se o irmão já se perguntou isso. A conversa toda, desde, na verdade, do final do capítulo 13, é assim, Senhor, para onde vais? Eu vou contigo também, Pedro fala isso. Jesus chega e fala, João 14, 1, não se turbe o vosso coração, eu estou indo para o Pai, eu vou preparar lugar. Tomé fala, então mostra-nos o caminho, porque nós não sabemos o destino e nem sabemos o caminho. Jesus podia só ter falado assim, Talita, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por que tem verdade de vida aí? A conversa era toda sobre destino, a conversa era toda sobre caminhada. E por que ele vem então agora e fala, olha, eu não sou apenas o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando eu, por muito tempo,
olhei esse versículo e eu confesso aos irmãos que quando eu pensei nessa série, numa larga escala ainda, dizendo, nesse domingo eu vou fazer isso, nesse domingo isso, nesse aqui a gente pode tratar. Quando eu pensei em João 14,6, eu disse, eu vou tratar sobre relativismo. Essa ideia pós-moderna de que não existe verdade absoluta. Tudo é relativo. Mas Jesus Cristo está dizendo que Ele é a verdade. E aí eu comecei a cavar nesse texto, né? Mergulhar no texto. E a gente começa a entender que, na verdade, a expressão grega aqui, e o irmão pode me ajudar aí, né? Eleiteia, que é como traduzido como verdade, não é o fato ou a análise correta a respeito de um fato. Na verdade, aqui não é a oposição do fake news. Não, isso é mentira, me fale a verdade. Não, a verdade, na ideia do grego aqui, da expressão original, ela é a mais pura e absoluta realidade. Alguns comentaristas vão dizer, ele é o desencobrimento, é como se fosse o revelar-se, o desnudar-se, expor perfeitamente aquela essência real, a realidade. Não é muito a verdade sendo uma afirmação correta a respeito de, mas é muito mais sobre a revelação perfeita daquilo que está sendo analisado. Colossenses, talvez ficar mais fácil para os irmãos entenderem, porque eu juro que eu conversei com a Paulinho sobre isso, fui tentando explicar, é difícil explicar. Mas Colossenses 1, ele vai falar que Jesus Cristo, ele falando sobre a soberania de Jesus Cristo, Paulo, ele vai falar que ele é a imagem do Deus invisível. Então traga isso na sua mente, Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Então Jesus Cristo, ele não é, sendo verdade, ele não é a informação correta a respeito de Deus. Ele é a revelação perfeita a respeito do Pai. Quem está entendendo? Então, Jesus Cristo, ele não é um fato correto a respeito de Deus. Quando ele está falando, eu sou a verdade, ele não está dizendo, olha, e defenda essa verdade. Não, ele está dizendo, eu sou a perfeita expressão, eu sou a imagem do Deus que é invisível. Sou eu, o Cristo encarnado, eu sou a revelação, é aquilo que está desencoberto. O Pai agora não está mais distante dos olhos de vocês, mas eu sou a verdade, eu sou essa revelação perfeita. Por isso que Jesus Cristo, ele vai falar, quem vê a mim, vê ao Pai. Essa talvez seja a menção mais próxima que eu e você podemos entender. Por que Jesus Cristo fala sobre verdade quando ele está falando sobre caminho? E por que depois ele vem falar, sendo o caminho, verdade e vida, ninguém vem ao Pai se não for por isso? Ele traz essa afirmação dizendo, e quem vê a mim, vê ao Pai. É porque isso era a explicação a respeito do que é verdade, da verdade que Jesus Cristo estava falando. Então Jesus Cristo, guarde isso no seu coração, ele não é a informação correta, um fato correto a respeito de Deus, mas ele é a revelação perfeita da imagem de Deus o Pai. Amém? Ele vai falar aqui no verso 7, se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis ao Pai. Agora, se você tiver com sua Bíblia aberta, faz um favor comigo, vem em João 1. Em João 1 a gente vai encontrar João escrevendo, então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Em João 1,14 ele vai falar, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você pode dizer mais alto? Cheio de graça e de verdade. João 1,17, 3 versículos depois vai dizer, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a vieram por Jesus Cristo. Só que o que aconteceu primeiro na vida de João? João 1 ou João 14? João 14. João 14, ele viveu esse momento com Cristo, 50 ou mais anos depois, ele está escrevendo João 1. Então, não é porque você vê João 1, depois o 14, que entende que os fatos aconteceram dessa forma. Não. Ainda talvez, provavelmente, lá no ano 29, existem algumas discussões a respeito da data da morte de Jesus Cristo, mas ainda antes do ano 30,
ele ouve, porque essa aqui é uma das palavras finais de Jesus Cristo antes da crucificação, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá entre o ano 80 e 90, ou seja, estamos falando aí de 50 a 60 anos depois que ele escutou essa afirmação, ele escreve João 1 dizendo, porque a verdade veio através de Cristo. A lei foi dada por Moisés, no sentido de, era uma sombra, mas Jesus Cristo, ele é a pessoa, ele é a encarnação de Deus. Por isso que ele começa dizendo, o verbo se fez carne. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O verbo estava lá desde o princípio, todas as coisas aconteceram por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí ele fala, e o verbo então se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É por isso, e eu vinha conversando com o pastor Demilson no carro sobre esse texto, João 8:32, ele fala, conhecereis a verdade, podemos dizer isso mais alto? Conhecereis a verdade. E aí, nesses dois conceitos nossos, eu lembro que recentemente falei sobre a questão do conhecer. Não é saber sobre, até eu perguntei, quem conhece o Hernandes Dias Lopes? Não sei quantos lembram desse exemplo. E eu expliquei que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o conhecer era desenvolver um relacionamento íntimo com. Não é saber um fato sobre. Quando a gente talvez lê João 8:32, a gente está dizendo, conhecereis, então, eu saberei um fato sobre a verdade, e aí em sabendo sobre esse fato verdadeiro, eu vou ser liberto. Não, não é isso. Lembra que a verdade é Jesus Cristo é a verdade, ele é a revelação perfeita de Deus o Pai. Então desenvolva um relacionamento íntimo e profundo com essa verdade, que é Jesus Cristo, a revelação perfeita de Deus o Pai, e a pessoa de Jesus Cristo, ela te liberta. E que isso encontre raiz no nosso coração. Porque é fácil a gente vir para a igreja, absorver informação a respeito do Senhor e sair daqui achando que a gente está caminhando no destino, para o destino e no caminho. Com conhecimento, com sabedoria. Não, você precisa ter relacionamento. Não com um Deus distante, mas com a pessoa de Cristo, através do Espírito. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ele termina dizendo, eu sou a vida. Eu lembro que domingo passado eu também falei sobre isso. Ele era a ressurreição e a vida. E nós falamos sobre a vida eterna e a vida presente. Ele é de fato a vida em nós. Essa novidade de vida que nós vivemos hoje. Então, se a gente for tentar resumir um pouco essa afirmação, que parece 3 categorias distantes, eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida, Jesus está dizendo, para os discípulos, vocês conhecem para onde eu vou, então lembrem do destino de vocês. Mas se vocês não lembram do destino e se esqueceram de quem eu sou, eu vou falar para vocês, eu sou o caminho, e uma vez que eu sou o caminho, ou em sendo o caminho, eu sou o caminho, porque na verdade eu sou a revelação perfeita de Deus Pai, e aquele que traz vida para vocês. Porque sem a novidade de vida em Cristo Jesus, e sem a compreensão perfeita da revelação de Deus o Pai, nós não estamos no caminho, e nós não chegaremos a Deus. Então, estar no caminho é compreender a dimensão de Jesus Cristo como o verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, recebendo a novidade de vida em Cristo Jesus. É através da novidade de vida que vem no Espírito Santo, a partir da revelação da pessoa de Cristo, que nós vivemos andando no caminho e seguiremos para a casa do Pai. Amém? Então, não categorizemos mais como 3 termos distantes de si. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o caminho, porque Ele é a revelação perfeita de Deus o Pai e a vida em nós. Eu termino com João 14,6, nessa expressão que marca o meu coração, na parte final ele vai dizer, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas espera, ele ia para a casa do Pai. Quem lembra João? Ele está falando, João 2, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar. Então ele está dizendo, olha, eu vou para aquele lugar. Mas quando ele menciona o caminho, a verdade, a vida, ele diz assim, mas ninguém vem ao Pai. Ele não está dizendo ninguém vai ao Pai. Por quê? Porque ele e o Pai são
um. E aqui é o mistério de toda a explicação sobre Trindade. Nós não adoramos 3 deuses. Não acreditamos em 3 deuses. Nós acreditamos na revelação de 3 pessoas, de um Deus só. Um Deus triuno, um Deus que é 3, mas é 1. A matemática não entende, eu não consigo explicar com perfeição, ninguém consegue. A gente faz pela fé. Porque na casa de Deus o Pai, nós chegamos a partir do caminho, vivendo novidade de vida no Espírito. Esse é o Deus que cremos. Ele e o Pai são um. Que eu e você possamos, meus irmãos, a partir dessa conversa, a partir dessa palavra, olhar muito bem para o nosso destino e para o nosso caminho. Lembra que ninguém sai de casa sem colocar o GPS. Ninguém sai de casa... Foi? Voltou? Ninguém sai de casa sem colocar no GPS. Meu convite para você nessa manhã é: o que você tem colocado no GPS espiritual da sua vida? Ou você tem desejado escolher o caminho? Não, eu quero ir pela 35, eu quero ir pela 121, não quero pagar toll. Toll sai mais caro. O caminho de Jesus tem toll, meus irmãos. Você vai ter sacrifício. Vai ver lá assim, ó, débitozinho, né? Saindo lá. Por quê? Porque é um caminho de renúncia. É um caminho de morte. E as pessoas querem chegar a Deus sem ser pela vida de Jesus. E Jesus fala que Ele é vida e Ele estava indo fazer o quê? Ser crucificado. Por isso que quem não quiser tomar a sua cruz não pode ser discípulo dele. E aí eu e você, do fundo do meu coração, falo isso, meus irmãos. Às vezes a gente quer viver uma vida com Deus sem sacrifício. Ou a gente vem para a igreja, escuta a palavra, como já vem há muito tempo, não, já sei sobre Deus. E aí você volta e passa a segunda-feira igual foi a segunda passada. Meus irmãos, repreenda isso em nome de Jesus. Qual o alinhamento que você vai fazer hoje na sua vida? Se você tem certeza do destino que você está desejando seguir e alcançar, como está o caminho na sua vida? Quem é a revelação da pessoa de Jesus Cristo? Você tem que abrir mão? Tem. Tem que renunciar? Tem. Tem que perdoar? Tem. Tem que deixar isso para trás? Tem, meus irmãos. Todos nós temos. Jesus Cristo fez, porque eu e você não faremos. Ele, sendo Deus, não julgou por usurpação, ou não considerou, se quiser traduzir pela NVI, né, que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Eu e você chegamos aqui 11 horas, saímos 12:30, nos apegando a tudo, menos a verdade revelada da pessoa de Jesus Cristo e a novidade de vida no Senhor. Tem que renunciar à igreja. Outras religiões não salvam, não é pela religião, é porque Jesus é o caminho. Boas obras não salva, né? Yoga não é energia positiva, ele não é isso, ele é uma novidade de vida. Mas seu filho é meu filho, sua filha vai ouvir tudo isso, meus irmãos. E como você pode falar para ele, mas o papai e a mamãe, eles andam nesse caminho, porque nós somos do caminho. Não seja alguém que apresenta o caminho distante para o seu filho, seja alguém que vive o caminho de perto. Se seu filho andar com você, ele vai estar no caminho ou ele vai estar fora do caminho? Se seu filho disser hoje, não, eu vou seguir, tudo que o Senhor fizer eu vou fazer, ele vai achar o destino, casa do pai? Ou não? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, se não for por mim. Isso que eu acabei de falar é importantíssimo. Quando você for citar o versículo, e eu tenho que corrigir isso, então os irmãos me ajudem. O versículo, se alguém perguntar para você, João 14,6, eu sou o caminho. Não, comece assim. Disse Jesus, ou respondeu Jesus. Porque isso é que faz toda a diferença. É quem afirmou essa frase. Isso faz toda a diferença na minha e na sua vida. Que Deus abençoe muitos irmãos. Que os irmãos amem ao Senhor. Que a gente possa pedir perdão a Deus. Qual foi a última vez que você se apresentou ao Senhor pedindo perdão a Ele? A Bíblia fala que todos pecaram. Essa semana a gente estava conversando com alguém que fala, eu não erro. Já está errando.
Eu amo pregar a palavra de Deus, meus irmãos. Eu oro pela vida dos irmãos, eu amo os irmãos. Não trate a Bíblia como algo que você já conhece e acabou a revelação dela para você. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Deixa ela ser vida, deixa ela ser eficácia dentro de você. Olá, eu sou o Pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.